Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 25. O capítulo 25 trata do juízo de Deus que será derramado não somente sobre Judá, mas também sobre todas as nações ao redor. O versículo 1 data o ano em que a Babilônia incorporou Judá a seu império como vassalo. Versículo número 1. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O 4º ano de Jeoaquim e o 1º ano de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, foram sincronizados como o ano 604 a.C. O rei babilônio acabara de derrotar os egípcios em Carquemes e se preparava para escravizar Judá. 2 Reis 24, versículo 1. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Jeremias relata no verso 3 que dia a dia, durante 23 anos, profetizou a palavra de Deus, exortou, alertou o povo de Judá, assim como outros profetas do Senhor. No entanto, não deram ouvidos a nenhum deles. A essa altura, portanto, ele estava praticamente na metade da sua carreira, embora soubesse desde o seu chamamento no capítulo 1 de que não seria ouvido pelos seus compatriotas. No verso 4, o profeta declara que Deus havia feito a sua parte em avisar, em admoestar o seu povo a abandonar o pecado, a idolatria e voltar-se para ele. Todavia não deram ouvidos. Agora, portanto, a culpa estava com eles por terem negligenciado propositalmente as suas palavras. Verso 7. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. A confecção de imagens pagãs provocara a ira de Deus, que recaíra sobre os que as adoravam, porque sob nenhuma hipótese alguém pode adorar um ídolo, como Cristo deixou bem claro quando da sua tentação. Mateus 4, versículo 10. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o castigo tão anunciado estava por vir. Versos 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. É importante salientar que os reis das nações que avançavam contra o povo de Deus com frequência eram descritos como servos de Deus, no sentido de que por meio deles a vontade de Jeová era executada. Visto que o nosso Deus jamais pode ser derrotado, qualquer conquistador estaria cumprindo suas ordens e desempenhando o papel de vara de castigo. Assim, não significa que o rei Nabucodonosor fosse um adorador de Jeová, como também Ciro, que é descrito de forma semelhante em Isaías, como estudamos, não havendo também nenhuma evidência de que ele fosse um adorador do Senhor, o nosso Deus. O profeta declara que com a interrupção das atividades familiares mais comuns, como por exemplo o casamento, não restaria nada além de um silêncio sombrio, escassez de alimentos e uma escuridão assustadora e terrível. Jeremias declara que este cativeiro duraria 70 anos. Versículo 11. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. De acordo com muitos historiadores, embora a expressão 70 anos pudesse denotar, de modo geral, a duração de vida de uma pessoa, também pode fazer referência a um período específico de tempo. O período de 70 anos estendeu-se aproximadamente da destruição do templo em 587 a.C. até a sua reconstrução por volta de 515 a.C. Também representa o tempo aproximado desde a subjugação inicial de Israel sob Nabucodonosor em 605 até o retorno do exílio pelo decreto de Ciro em 539. Os versos 15 ao 38 são praticamente um resumo das profecias contra as nações gentias. Versículos 15 e 16. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei entre elas.
Esse cálice com o vinho da ira do Senhor simboliza o juízo divino, sobretudo contra as nações ímpias. Assim como o alto teor alcoólico leva as pessoas a cambalear, também o golpe da espada leva-as a cair para nunca mais levantar. Versículo 27. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. A partir do verso 18, vemos que esse cálice da ira de Deus é derramado primeiro em Jerusalém, depois as nações ao sul e por fim ao norte. Todos os povos mencionados aqui aparecem nos capítulos 46 ao 51, exceto Damasco, que é omitida aqui, e outras poucas nações que são acrescentadas. A ira divina, portanto, alcançará inapelavelmente todas essas nações, a começar com o povo de Deus, Judá. Ninguém poderá se recusar a beber do cálice. Lembre-se que até mesmo Cristo foi obediente à vontade do Pai, bebendo do cálice do sofrimento da punição dos homens. Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta-se de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nos versos finais, do 30 ao 38, o profeta Jeremias muda a imagem mostrando um leão destruidor. Deus está clamando por vingança contra seu povo rebelde, e o ruído é como o estrondo da batalha. Verso 30. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Como juiz que é de toda a terra, Deus lê seu juízo sobre a humanidade. As vítimas do desastre vindouro ficarão deitados pela terra como esterco. Verso 33. Naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Enfim, havia chegado a hora do julgamento, e não haveria escapatória para os chefes do rebanho. Versículo 34. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo 26 do livro do profeta Jeremias.